Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração mais uma vez, não é mesmo? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e hoje, particularmente, eu quero falar sobre a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para mim, para você, para todos nós. Ou, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para nós? O que é que Ele quer de nós e para nós? Então, esse estudo é para aquela pessoa que acredita em Deus, que crê em Deus e que sabe que Deus tem um plano, um propósito para nós. E é também para aquela pessoa que crê e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sempre digo que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é mesmo? Então, por isso que esse estudo é para quem crê. Se você não crê, fique à vontade para assistir ou não. Mas eu gostaria de fazer uma oração agora, pedindo a Deus que Ele abençoe as nossas vidas. Pai querido, nós estamos na Tua presença e queremos te suplicar agora que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, que Ele possa nos iluminar, possa nos dar entendimento daquilo que vamos compartilhar e falar. Que o Senhor possa falar através de nós de uma forma fluente, sem nenhum problema nem dificuldade. E de forma simples que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar através desse estudo. Abençoa aquele que está assistindo, todos que estarão assistindo agora ou posteriormente, mas que todos sejam alcançados e abençoados pela Tua palavra e por essa ministração. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Diga amém, porque o amém é uma concordância. Eu estou dizendo assim seja. Então, qual é a vontade de Deus para nós? O que é que Deus tem para nós? Eu gostaria de ler a princípio o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 22, que fala assim, é a história de um jovem judeu, que era um jovem de uma família de posse, era rico, e ele queria saber sobre a salvação, porque ele disse que ele gostaria de saber como que ele poderia ser salvo. Então, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 22, fala assim, e pondo-se Jesus a caminho, correu um jovem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, ou Rabone, que significa mestre dos mestres, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabeis os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado e guardado desde a minha juventude, desde a minha mocidade. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só te falta uma coisa. Olha que coisa interessante. Vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Agora o versículo 22 fala assim, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ou seja, ele foi até Jesus e perguntou, o que é necessário para que eu seja salvo? Parecia que ele realmente tinha interesse de ser salvo, né? E talvez teria mesmo, de verdade, né? Mas quando Jesus falou com ele, você vende tudo que você tem e distribui aos pobres, ele retirou-se contrariado e triste. Ou seja, se a minha salvação depende de eu fazer isso, eu fico sem salvação, mas eu não vou fazer isso. Essa foi a atitude dele, a resposta dele através da atitude. Não é? Então esse texto fala sobre aquilo que nós queremos, se nós queremos de verdade ou não. E se nós estamos interessados em saber qual é a vontade de Deus para nós. Gostaria de abrir um parênteses aqui, que quando Deus chamou Abraão, e Deus falou com Abraão que daria um filho, e deu a ele um filho, Isaque, e quando o filho já estava jovem,
Deus falou: eu quero que você sacrifique o seu único filho. E Abraão foi prontamente para sacrificar o filho. E no momento dele sacrificar o filho, Deus disse: não faças isso, Abraão. Agora eu sei que você me obedece e que você quer me servir. E Deus proveu um cordeiro para que Abraão pudesse sacrificar. Ou seja, se esse jovem falasse: sim, eu vou vender tudo que eu tenho, Jesus ia falar com ele: não precisa, agora eu sei que você quer me seguir. Então, eu tenho falado muito sobre isso, que para cada acesso, para todo acesso, existe um teste contínuo. Nós, às vezes, declaramos que queremos alguma coisa, mas quando nós somos colocados à prova, nós recuamos e nós não aceitamos, nós não concordamos. Então, quando nós não concordamos, nós abrimos mão daquilo que nós estávamos buscando. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Não é mesmo? Quando nós realmente queremos, nós obedecemos. Só que Deus jamais nos pede alguma coisa que venha nos trazer prejuízo. Ele não faz isso. Ou Deus jamais nos pede algo que nós não podemos cumprir e fazer. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus nos pede alguma coisa, nós nos dispomos a Ele. E aí, Ele nos dá a solução e a direção. E Ele nos ajuda. E Ele nos abençoa. A única coisa que precisa acontecer e ter é um coração disposto a ouvir e obedecer. Muito interessante isso. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? O que é que Deus quer de nós? Realmente, o que é que Deus quer de nós? E eu vou agora a um outro texto no Velho Testamento agora, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, quando Deus manda Samuel falar com Saul. Não vou entrar em detalhes desse assunto, porque o nosso tema é qual é a vontade de Deus para nós. Mas eu quero pegar esse versículo apenas para dizer o que é que Deus quer para nós. Então, aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 22, está escrito assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Deus estava dizendo: eu não quero sacrifício, você fez tantas coisas, Saul, mas não é isso que eu quero obediência. Não adianta, eu faço isso na casa de Deus, eu faço aquilo na casa de Deus, eu faço isso, eu vou lá, eu faço, eu não sei o quê. Mas você não obedece. Adianta eu fazer um tanto de coisas se eu não sei perdoar, se eu não sei amar, se eu não sei respeitar, se eu não sei obedecer? Deus não quer sacrifício nenhum. Se você está fazendo um monte de coisas, mas está falhando nessas coisas básicas, Deus está dizendo para você: você acha que eu tenho prazer nisso tudo que você está fazendo? Nessa correria sua toda aí? Nesse seu estresse todo de tantas coisas que você faz, que você fala que é para Deus, que é para a igreja, que é não sei o quê? Deus não quer isso. O que Deus quer de nós é que obedeçamos a sua palavra. Ora, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Será que Deus está querendo essa correria sua toda aí? Esse suor seu todo? Quando você está desobedecendo em alguma coisa, em coisas que são importantíssimas, que está escrito na palavra que é para obedecer? Deus não quer sacrifício. Deus não quer obras. Deus não quer nada disso. Ele quer obediência. O salvo, nós somos salvos pela fé e não pelas obras. A fé sem obra é morta, mas nós não somos salvos por elas. Então não fique tentando conjecturar, não. Estão entendendo? Porque a Bíblia tem um texto e tem um contexto. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida? A vontade de Deus para todos nós já está revelada na sua palavra, a Bíblia.
E mais ainda, a vontade de Deus está revelada na pessoa de Jesus, que é o Verbo vivo, que é a palavra viva, não é? É a direção ambulante para nós, é Jesus. A vontade de Deus já está revelada para nós na pessoa de Jesus Cristo, e eu espero que você entenda isso, e que agora está dentro de nós através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, que é o próprio Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, que é o próprio Deus, o absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo, o Elohim. Não é? Que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Onipresente, o Onipotente e o Onisciente. Esse é o nosso Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. E Ele é a palavra, é o Verbo, é a Bíblia, é a promessa, são os princípios. E eu tendo Ele, eu estarei cumprindo o plano e o propósito dEle dentro da palavra. Dentro da palavra. Essa é a vontade do Senhor. Quando é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando é? Quando eu conheço a palavra. Quando eu conheço, obedeço, coloco em prática. Aí eu estou cumprindo a vontade de Deus. Tem pessoas que ficam pensando, qual que é a vontade de Deus para mim? Eu não sei qual. A vontade dele é que você conheça a palavra e obedeça a palavra. É isso que ele quer. Para mim, para você e para todo mundo. Olha, lá em 1 Samuel 15, 22, nós vimos Deus falando com Samuel, com Saul através de Samuel. Deus tem prazer, tanto prazer em holocausto e sacrifício em que obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor do que o sacrificar. E lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, Deus diz assim, porque o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Então, o que é que Deus quer para mim? Se eu não quero perecer, e se Ele não quer que eu pereça, eu preciso do conhecimento. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Mateus 22, 29, Jesus falou para os judeus, errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês conhecem muitas coisas, mas não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em João 14, versículo 15, Jesus disse, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. E lá em João 15, 14, ele fala assim, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, qual é a vontade de Deus para mim, para você e para todos nós? Que nós conheçamos a sua palavra, conheçamos os seus mandamentos e obedeçamos. E coloquemos tudo isso em prática na nossa vida. A vontade de Deus é que obedeçamos a sua palavra, os seus mandamentos, os seus princípios. Tem como obedecer o que eu não conheço? Tem como obedecer aquilo que eu não leio? Aquilo que eu não estudo? Aquilo que eu tenho preguiça de ler? Não tenho interesse em ler, em conhecer, em estudar? Tem como eu obedecer isso? Toda pessoa que tem uma atitude como essa, que não quer ler, que não gosta de ler, que tem preguiça de ler, que não estuda e que não tem uma dedicação à palavra de Deus, essa pessoa nunca fará a vontade de Deus em sua vida. Nunca experimentará a vontade de Deus na sua vida. Quando não fazemos a vontade de Deus, automaticamente fazemos a vontade do inimigo de Deus. Ou eu trabalho para Deus, ou eu trabalho para aquele que não quer. Não, eu não sou cristão, eu não sou espiritual, eu não sou religioso, eu não sou evangélico, eu faço do meu jeito. E quando eu faço do meu jeito, eu não estou fazendo do meu jeito. Eu estou fazendo do jeito inimigo de Deus. Vocês estão entendendo? Então, lá em Tiago, olha para você ver, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, está lá depois de Hebreus, né?
Tiago, capítulo 4, no versículo de número, deixa eu ver aqui, 4:4. Olha que coisa interessante. 4:4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não penso assim, as pessoas dizem. Você pode pensar do jeito que você quiser, mas está escrito. Você quer ser amigo de Deus? Você quer que Deus cumpra o plano e o propósito dele na sua vida? Seja amigo dele e não do mundo. Porque aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E lá na primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 15 a 17, a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Quando o mundo está na frente de Deus na minha vida, é porque eu estou amando mais o mundo do que a Deus. Quando as coisas do mundo são prioritárias, estão em primeiro lugar do que Deus, é porque eu amo mais as coisas do mundo do que a Deus. Mas aqui está falando, está mostrando, está dando um diagnóstico dessas pessoas e do comportamento de cada um. Então, se eu amo a Deus, eu vou obedecer a sua palavra. E eu vou amá-lo acima de todas as coisas. E Deus será prioridade na minha vida. É dessa forma que muitas vezes nós não cumprimos a vontade de Deus, quando nós amamos o mundo. Quando sou determinado em fazer a minha vontade, baseado no que eu penso, no que eu acho, com certeza não farei a vontade de Deus e, na verdade, nem a minha. Mas eu farei a vontade daquele que é inimigo de Deus. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3, ele fala: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, se eu faço do jeito que eu quero e como eu quero, eu estou dizendo que a vontade de Deus e a palavra de Deus para mim não é tão importante. É o que eu quero, é o que o mundo tem para mim. Lá em Romanos capítulo 12, de 1 a 2, fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu quero saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso ver que eu não tenho que andar conforme os preceitos, os costumes e o sistema do mundo. Não é mesmo? Só assim eu conseguirei saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para a minha vida. Manifestação de emoção. Eu quero que você pense nisso aqui. Manifestação de emoção, né? Pessoa muito emotiva, não é sinal do toque de Deus. Eu posso ser sensível, mas isso não prova que é o sinal do toque de Deus na minha vida. Manifestação emotiva não prova que é um toque de Deus na minha vida. O sinal do toque de Deus na minha vida chama-se quebrantamento.
E normalmente quando alguém começa a chorar, olha como que ele está quebrantado. Isso não é quebrantamento. Isso é emoção. Emoção, é choro. É choro só, é emoção, é a parte emotiva da pessoa. Quebrantamento não é choro. Quebrantamento não é nem testemunho histéricos. Não é? Quebrantamento é sinônimo de rendição, de arrependimento, de mudança de vida, de submissão, de obediência. Isso é quebrantamento. Vocês estão entendendo? As pessoas entendem as coisas todas erradas. Por isso que às vezes você vê um show, a pessoa dá um show na igreja e faz a igreja inteira chorar e daqui a pouco ela está lá aprontando. Sabe por quê? Porque é só emoção. Aquilo ali é só um show-off. O quebrantamento não é isso. O quebrantamento não é esses momentos emotivos, não é rodar, cair, pular, não é nada disso. Não é nada disso, dessas manifestações. O quebrantamento, o sinal de quebrantamento é arrependimento e mudança de vida, é transformação. A vontade de Deus para a minha vida, para a sua, para a nossa vida, já está revelada no Evangelho. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Leia o Evangelho que você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, não é? A vontade de Deus para nós já está revelada no Evangelho. Eu já falei que Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é? Por falta de conhecimento da palavra, não existe compromisso na vida de milhares de cristãos e de crentes. Por falta de conhecimento da palavra, não existe compromisso. Existe sim misticismo cristão, misticismo evangélico. Por falta de conhecimento, não existe obediência aos princípios. Vocês estão entendendo? Existem muitas manifestações e pouquíssima obediência e um comportamento que realmente testemunha de que tem Deus. Os crentes querem ter revelações profundas de Deus, quando não conhecem o básico e muito menos querem obedecer o pouco que conhecem. Vivem correndo atrás de um profeta, porque querem revelações, querem visões, querem sonhos, pagam se for preciso, dão ofertas se for preciso, quando se sentem realizados naquilo que foi profetizado para eles. Eles estão satisfeitos assim, não é mesmo? Mas o verdadeiro profeta, ele vai trazer uma palavra de Deus que é os princípios da palavra de Deus. Ou são os princípios da palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? A Bíblia é um todo, contendo texto e contexto. A Bíblia contém história, geografia, genealogia, profecias, promessas, princípios, direções, doutrinas, ensinos sobre tudo o que se refere ao comportamento espiritual, social, político, econômico, conjugal, familiar, financeiro, sexual, moral, ético, cívico, governante. Então, logo, aqui já está mostrando qual é a vontade de Deus para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. Se queremos ser bem-sucedidos em tudo, é só seguir as instruções, os ensinos, as direções de Deus. Infelizmente, pela falta de conhecimento, de doutrinamento e de entendimento, um número bem grande de crentes vivem uma vida espiritual muito mística e um conhecimento e utilização da Bíblia fragmentado. O que significa utilização da Bíblia fragmentado? Só pedaços, só versículos soltos. Não conhecem, você pede para abrir num profeta, não consegue achar, porque só conhece um versículo.
Só conhece alguns versículos. A Bíblia para eles é fragmentada. Se eles querem saber alguma coisa, eles abrem assim, só isso. Isso é Bíblia fragmentada. Mas a Bíblia já tem todos os assuntos para nós. A vida cristã mística é porque não estudam a Bíblia de forma regular e sistemática. Não tem muito entendimento quanto ao que se devem fazer e como fazer. Ou nenhum entendimento. E quando fazem, acreditam e teimam, né, de que estão certos. Misericórdia. Olha uma coisa interessante aqui. Em Mateus capítulo 13, os versículos 14 e 15. Mateus 13, 14 e 15. Diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então toda pessoa que não tem uma leitura sistemática, uma leitura com compromisso, com profundidade, buscando conhecer a vontade de Deus, essa pessoa vive uma vida cristã mística e fragmentada, com a Bíblia toda fragmentada. Não é? A Bíblia fragmentada, eles conhecem apenas alguns textos, mas não conhecem o contexto. É uma vida mística, espiritual, cheia de manifestações, cheia de visões, cheia de sentimentos, um monte de coisa, e alguns versículos soltos no ar, mas não seguem uma palavra séria, profunda, com um ensinamento que vai até o final. Ao invés de conhecer a Bíblia, diz, né? E ensina sobre toda determinação. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É isso mesmo, não é? Ao invés de conhecer a Bíblia, né, eles ensinam sobre toda determinação assuntos e outras situações que não são da palavra de Deus. Olha, preferem lançar sorte, ficar abrindo, buscando versículos, do que falar. Olha, quando alguém pergunta sobre um assunto, sobre casamento, lá na Bíblia fala, então vamos lá na página do casamento. Vamos lá no texto que fala sobre casamento. A Bíblia fala sobre roubo, então vamos lá. Não é ficar buscando qualquer coisa. Nós precisamos ter uma vida cristã de uma forma que realmente agrada e serve a Deus. E eu preciso conhecer, colocar em prática e obedecer. Deus não falou conosco para que nós ficássemos buscando apenas alguns versículos e abrindo a Bíblia de qualquer jeito. Ele não ensinou isso para nós. Alguns dos discípulos ensinaram isso. Quando você quiser saber alguma coisa, abre a Bíblia assim. Quando você quiser saber outra coisa, abre a Bíblia assim. Não, vai lá e estuda. Vai lá e estuda. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 28. Nós precisamos conhecer para poder aconselhar, guiar e discipular. Capítulo 28, uma das últimas palavras que Jesus falou com os discípulos antes dele subir para o Pai, depois que ele ressuscitou, no capítulo 28, versículos 18 e 19, está escrito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Agora preste atenção. Ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinando-os. Como que eu vou ensinar se eu não estudo? Como que eu vou ensinar se eu não conheço? É para ensinar para ficar abrindo a Bíblia? Não, é para sentar e estudar, e ensinar, e mostrar, e colocar uma base. É isso.
Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, não é? A nossa regra de fé, a nossa forma de ensino é a Bíblia. O nosso padrão de ensino é a Bíblia. É ensinando a doutrina, a palavra de Deus. Não é opinião, não é uma forma minha, esse é o meu jeito. Não existe isso, não. Existe uma direção ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O conhecimento sem o entendimento não nos permite cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Vida cristã não é mística e nem fragmentada. Por isso, muitos não conseguem concretizar a vontade de Deus em suas vidas e caem no estado de frustração espiritual, que resulta em decepção, em desilusão, em depressão, em esfriamento, em apostasia, em pecado, em morte espiritual e voltam à estaca zero. Qual é a vontade de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida? Lá em 1 João capítulo 2, versículo 6, fala assim: aquele que diz que está nele, em Cristo, esse deve andar como ele andou. Vamos ver aqui. 1 João 2, 6. 1 João 2, 6. Lá pertinho, antes de Judas. 1 João capítulo 2, versículo 6. Olha. Aquele que diz que permanece nele, que está nele, esse também deve andar como ele andou. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que nós andemos como Jesus andou. Jesus é a palavra ambulante. Jesus é o verbo que se fez carne. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos vendo como é que Jesus andou. E é assim que nós também precisamos e devemos andar. Como é andar como ele andou? Como está escrito. Como já está revelado. Sem conhecer a palavra de Deus, não tem como andar como ele andou. Sem conhecer, não tem como saber a vontade de Deus para a nossa vida. Só deve ouvir determinados estudos, mensagens, pregações, pastores, profetas, quem tem realmente conhecimento da palavra para poder filtrar e discernir. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele fala assim, que quando tiver profecias e tiver algumas coisas que eu preciso ouvir, julgar e guardar, reter somente aquilo que é bom, aquilo que vale a pena. Só que tem muitas pessoas retendo um monte de bobagem, sabe por quê? Porque elas não conhecem o básico. Elas não conhecem doutrina. E elas acham que, mas é assim que diz? O fulano falou que é assim. O ciclano falou que é assim. E muitas vezes está errado. Está fora dos princípios da palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. Se eu quero saber, outro dia alguém me mandou uma mensagem, eu estou preocupado com isso, porque fulano, eu fui ouvir o estudo de fulano e ele falou isso. Eu falei, o que ele falou está errado, porque a Bíblia não fala isso, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina assim. Estão entendendo, amados? E nós temos que estudar, e ler, e buscar, e conhecer. Existem respostas que não são em 5 minutos. Nós precisamos pegar lá do básico, lá da base, lá do fundo, lá do fundamento e mostrar. E outra coisa, além de pegar pela base, pelo fundamento, nós precisamos querer crer. E nós dependemos do Espírito Santo de Deus para iluminar o nosso entendimento. Por isso que existem milhares de pessoas que são crentes, que professam ser crentes, que professam ser servos de Deus, mas estão fazendo um monte de coisa errada.
e ficam perguntando qual é a vontade de Deus para mim. Vai ler a palavra de Deus, que você saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha, lá em Atos capítulo 17, versículo 11, Atos 17, 11, o apóstolo Paulo foi pregar, ele foi pregar aos Tessalônicos, depois da Tessalônica ele foi para a Bereia, e olha aqui, quando ele estava pregando na Bereia, lá em Atos capítulo de número 17, versículo 11, fala assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato daquela forma. Estão entendendo? Então, existem pessoas que só ouvem, mas não examinam nada. Primeiro, porque elas não gostam de examinar. Outra coisa é que elas não leem, não conhecem nada, então examinam, só fica com aquilo que recebeu. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos ter conhecimento para poder examinar. Alguém chega e prega e falou alguma coisa, nós temos que pensar, é isso mesmo? Isso está certo? Não é porque foi uma pessoa importante que falou, ou que tem uma fama no mundo que falou, que nós vamos aceitando assim, não. Absolutamente não. Eu tenho que reter aquilo que é bom. E aqui os bereanos, os da Bereia, eles eram mais nobres do que os da Tessalônica. Eles prestavam atenção e eles checavam na Bíblia tudo que Paulo pregava. Será que é isso mesmo? E é isso que nós temos que fazer. Mas para que eu faça isso, eu preciso ter conhecimento, preciso estudar. Por isso que Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. As pessoas não querem ser discípulos. As pessoas não frequentam nada. As pessoas não participam de nada. Outro dia uma pessoa ligou para mim e falou assim, quando é que a igreja vai abrir, hein, pastor? Eu falei, uai, você resolveu voltar? Por quê? Porque já faz mais de 4 anos que você nem aparece lá. E você está querendo que a igreja abra por quê? Vocês estão entendendo, amados? Não. Ah, o que é isso? Nós precisamos ter uma vida que realmente glorifica e exalta o nome do Senhor. Então, nós precisamos ter conhecimento. Relacionamento com Deus não se constrói com emoção e manifestação, mas com conhecimento, entendimento, oração e comunhão. Eu preciso buscar, eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso orar, eu preciso estar na presença de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10 fala, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O versículo 12 fala, mas a todos quantos receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está falando de Jesus, o verbo que se fez carne, tanto que no versículo 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a palavra, é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que se manifestou a nós em figura humana. A palavra se fez carne, não é? Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está conosco, que Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14, o Senhor mesmo vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus humanado, o Deus que veio até nós. Jesus é a palavra viva, Jesus é o verbo, Jesus é o próprio evangelho, Jesus é o Deus encarnado, ele é vivo, está entre nós, hoje, dentro de nós, através do Espírito Santo, aleluia! Eu ouvi várias vezes no Brasil uma frase assim, o melhor de Deus está por vir. Que isso? O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás. O melhor de Deus já está conosco.
Aleluia, é Jesus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, o melhor de Deus já deu a sua vida por nós a tal ponto que pelo seu sangue nós somos lavados, purificados, redimidos, estamos salvos. Então esse é o melhor de Deus para nós. É o resgate da nossa vida para a salvação. Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra viva, Jesus é o próprio evangelho. É o próprio evangelho, é a palavra. Jesus é a boa nova ou as boas novas para nós. Espero que você esteja entendendo. Quando Jesus já estava adulto e estava numa boda de casamento lá em Caná da Galileia, e sua mãe estava com ele, os discípulos estavam com ele também, seus irmãos estavam ali naquela boda. Olha que coisa interessante. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual foi o propósito de Deus para a vida de Maria? Foi de gerar Jesus, de criá-lo. Mas depois, olha aqui, lá na boda de Caná, não é? O vinho acabou o vinho, e ela chegou para Jesus e falou assim, o vinho acabou. E ele falou, mulher, a minha hora ainda não chegou, espera. Ele não foi grosso nem mal educado, ele falou, espera, porque tem a hora que eu vou fazer. E aí sabe o que foi Maria, a mãe de Jesus, falou? Falou para os homens lá olha, eu sei de memória aqui, João capítulo 2, versículo 5. Ela virou para aqueles homens e disse, fazei tudo o que ele vos disser, porque a direção vem dele. Façam tudo o que ele vos disser. Não era ela nem ninguém, ele. Porque a verdade está nele, a direção está nele, a orientação está nele, porque ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a lei, ele é a direção, ele é tudo o que nós precisamos. Uma outra ocasião também, Jesus estava com Pedro, Tiago e João, não é? no monte. E olha aqui, vamos ver Mateus capítulo 17, só para a gente ver isso aqui é muito interessante. Mateus capítulo 17, olha aqui que coisa interessante isso aqui. Do versículo 1 ao 8, fala assim, 6 dias depois, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus, Pedro, Tiago e João. E foi transfigurado diante deles. Jesus ficou transfigurado. Houve uma grande transformação nele diante de Pedro, Tiago e João. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram, preste atenção, eis que se lhes apareceram Moisés e Elias. Olha, Moisés e Elias falando com ele. Então, Jesus estava num monte com Pedro, Tiago e João, e ali ele foi transfigurado, e apareceu ali para conversar com ele Elias e Moisés, ou Moisés e Elias, e os três estavam conversando, e Pedro, Tiago e João assistindo aquilo. Por que Elias e Moisés? Porque Elias é o representante dos profetas, e Moisés, o representante da lei, da Torá. Vocês estão entendendo? Então, preste atenção nisso aqui. Então, versículo 4. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, como é bom nós estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 tendas. Uma será tua, outra será de Moisés e outra de Elias. Não precisa nem para nós vamos ficar no relento, mas cada um de vocês vai ter uma tenda. Mas preste atenção, enquanto Pedro falava, versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia,
Este Jesus é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não é para ouvir Moisés, que é a lei, e nem Elias, que são os profetas. É Jesus. A maior manifestação de Deus agora é Jesus. Por isso que lá em Hebreus está escrito, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Cristo Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, agora é a ele ouvir. Nós temos que ouvir a Jesus, não é? O ensino para todo discípulo de Deus está na palavra de Deus. Então, ele é o evangelho, ele é a vida, ele é tudo para nós, ele é a palavra, ele é o ensino, ele é tudo o que nós precisamos. Quando conhecemos Jesus, conhecemos o evangelho, conhecemos as boas novas. E quando conhecemos o evangelho, conhecemos Jesus, porque Jesus é a palavra, né? O ensino para todo discípulo de Jesus é o evangelho, boas novas de salvação. Somente conhecemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas através de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra que se fez carne. Preste atenção nisso aqui. Jesus é exatamente o homem que devemos ser para Deus. Para que Deus se agrade de nós. Para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Precisamos procurar ser como Jesus. Jesus é a palavra viva. E nós precisamos ter essa palavra viva em nós. Para que possamos ser como a palavra viva. Por isso que há muitos anos atrás, os crentes no Rio de Janeiro eram chamados de Bíblia. Você é Bíblia? Sim, eu sou Bíblia. Eu sou a palavra está em mim. Vocês estão entendendo? Por isso precisamos nos encher de Jesus Cristo, encher da palavra, porque quando fazemos isso, a vontade de Deus se cumpre em nós. A vontade de Deus para nós é que o conheçamos, é que entendamos e pratiquemos a sua palavra. É que vivamos Jesus em nós, através de nós. Toda palavra, todo ensino, todo conselho está na pessoa de Jesus. A vontade de Deus para nós está em Jesus. Por isso precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa, nós precisamos de Jesus. Só existe uma vontade de Deus para nós, o Evangelho em nós. A palavra de Deus em nós, o verbo vivo em nós, Jesus em nós. No Evangelho, na Bíblia, em Jesus, contém todas as instruções para tudo na nossa vida. Quando obedecemos o que está escrito, então estamos cumprindo a vontade de Deus. Ah, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Que você conheça e obedeça a palavra dele. Só isso. É isso que ele quer. Preste atenção nisso aqui. Quando nós vamos a algum hotel, não precisa ir. Todos os hotéis do mundo, cada hóspede tem a sua chave. E a chave de um apartamento não abre a do outro. Porque cada apartamento tem uma chave específica, que só abre aquela porta. Então, quando você recebe uma chave, você pode ficar tranquilo que só você que vai entrar ali. Mas, se tem 1000 quartos num hotel, cada quarto tem uma chave específica, mas o hotel tem uma chave que se chama chave mestra. Essa chave abre todas as portas. Estão entendendo? Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus é a chave mestra na nossa vida.
E quando nós abrimos a Bíblia e não entendemos, ele é a chave mestra que nos mostra, nos revela a verdade. Todos os conselhos, ensinos e parábolas de Jesus são para que a vontade de Deus se cumpra em todos nós. Mas o caminho é Jesus, porque ele é a chave mestra. Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer. A vontade de Deus para nós é que, preste atenção. Ah, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Sabe qual que é a vontade de Deus para mim, para você, para todos nós? Primeiro, vou falar só alguns. Que o amemos acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que saibamos perdoar e não guardar rancor. Se você guardar mágoa, se você faz 1000 coisas na obra de Deus, mas você não sabe perdoar nem guardar rancor, você não está fazendo a vontade de Deus. Você só está trabalhando, fazendo qualquer coisa. Porque fazer a vontade de Deus é obedecer a sua palavra, é amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É saber perdoar e não guardar mágoas. É que vivamos uma vida em santidade, em santificação. A vontade de Deus para nós é que nós não julguemos a ninguém, não falar mal de ninguém, não difamar a ninguém. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você é respeitar as autoridades, respeitar os seus líderes, todas as pessoas. A vontade de Deus para mim, para você e para nós é que respeitemos e honremos os nossos pais. É respeitar e honrar os nossos pais para que tenhamos uma vida longa e sejamos prósperos na nossa vida. A vontade de Deus para mim e para você é que não irritemos os nossos filhos, nem a ninguém. É que saibamos respeitar, honrar e cuidar direito do nosso cônjuge, da nossa esposa e a esposa do seu marido. A vontade de Deus para mim, para você e para nós é não roubar. A vontade de Deus é não nos envolver com idolatria, com feitiçaria, com ocultismo, com bruxaria, com voodoo, com coisas ocultas e malignas. A vontade de Deus para nós é não falar palavras obscenas, indecentes, imorais. A vontade de Deus para nós é não prostituir, não adulterar. É não tirar a vida de ninguém e não matar. É não viver uma vida que envergonhe o nome do Senhor e o corpo de Cristo, que é a igreja. E tudo o que não agrada a Deus, isso nós não podemos fazer e não devemos fazer. Porque se nós não fizermos, aí então a vontade de Deus estará sendo cumprida na nossa vida. Não viver uma vida que envergonhe. Quando procuramos viver a palavra de Deus, a vontade dele está sendo manifestada em nós. Agora, preste atenção nisso aqui. Dons, talentos, ele distribui a quem ele quer, do jeito que ele quiser e quando ele quer. Nós sabemos quando recebemos um dom, quando recebemos um talento. Então, a nossa obrigação é executar e multiplicar. E usar o dom ou o talento que ele nos deu para que não sejamos negligentes. Porque se eu tenho um dom, se eu tenho um talento, e ele já me deu, e eu sei, e eu não faço, eu estou negligenciando. E então a vontade de Deus não está sendo cumprida na minha vida, porque se ele me deu alguma coisa, me capacitou para alguma coisa, é porque ele tem algo para fazer em mim e através de mim. Vocês estão entendendo? Agora, quando não sabemos se temos algum dom ou algum talento, nós temos a obrigação de viver como crentes fiéis. Porque dessa forma a vontade de Deus está sendo cumprida na nossa vida. Quando Deus quer falar algo específico conosco, ele fala. De alguma forma ele fala. Ele não fica mudo quando ele quer falar. Estão entendendo? Agora, quando ele não quer falar nada específico, não é? Ele não tem nada para falar, ele não fica inventando moda.
inventando assunto, nada para falar, só porque queremos que ele nos fale alguma coisa. Isso quem faz são pessoas, são profetas aí, os profetas aí, que vê que o outro está doido com uma palavra e fica inventando palavras, criando palavras, em cima do conhecimento que ele tem, em cima da experiência que ele tem, da capacidade que ele tem, às vezes, de analisar o comportamento de uma pessoa. Então ele dá uma palavra, aí a outra pessoa sai satisfeita. Meus irmãos, quando Deus não quer falar, ele não fala, tanto que ele ficou 400 anos sem falar. Depois de Malaquias, que foi o último profeta do Velho Testamento, ele ficou 400 anos sem falar nada. Até que chegou o João Batista, o profeta do Senhor, que veio para anunciar o caminho do Senhor. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, Deus ficou 400 anos sem falar. Ele só fala quando ele quer falar e quando ele precisa falar. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Para a minha, para a sua, para a nossa vida? Leia a Bíblia, começando de Mateus, e comece a colocar em prática os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Dessa forma, a vontade de Deus estará sendo cumprida na nossa vida. Mateus 28:19 fala: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias. Lá em Marcos capítulo 16, de 15 a 18, fala assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pecarão de serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você quer que a vontade de Deus seja cumprida na sua vida? Obedeça a palavra. É só isso. Não é? A vontade de Deus para a nossa vida. Olha aqui, Tiago 1:22. Tiago 1:22 fala assim. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. E Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27, está escrito lá que aquele que ouve a palavra e pratica, esse é o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vem a chuva, a tempestade, essa casa não cai. Mas o imprudente é aquele que ouve e não pratica. Então vem a tempestade para ele também, igual veio para o outro, só que a sua casa está sendo construída na areia. E por causa disso, essa casa vai cair. Vai ser grande a sua ruína. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Lá em Eclesiastes, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu estou lembrando aqui agora. Eclesiastes, deixa eu me ver aqui onde que está. Só um minutinho. Eclesiastes. No capítulo de número 12 de Eclesiastes, o versículo de número 13, está escrito assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que conheçamos, obedeçamos, pratiquemos a sua palavra. O resto é resto. Que Deus possa nos abençoar, nos dar entendimento, que não sejamos esses crentes místicos, fragmentados na palavra, cheio de um monte de coisas, mas que vive uma vida de desobediência e com péssimo testemunho. Que Deus tenha misericórdia de nós. A vontade de Deus é que obedeçamos
a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Abençoa, Senhor, o seu povo, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém.